Você sabe quando a fisioterapia respiratória é necessária para o seu filho? Você sabe identificar? Sabe quais os sintomas que eles apresentam? Quais os sinais? A nossa fisioterapeuta está aqui para nos ajudar a entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Bem-vinda novamente ao nosso programa. Ai, muito obrigada. Fala um pouquinho para nós, então, sobre esses sinais, porque agora mudança de temperatura, um pouco tá frio, um pouco tá calor, e aí quando que a gente sabe que ele está precisando de uma ajuda ali, uma fisioterapia, para melhorar nessa parte da respiração? Então, primeiro, agradeço de novo pelo convite. É um tema bastante importante, principalmente quando a gente pensa agora na primavera também, né? Tem essa questão de mudança que faz com que a criança, muitas vezes, não consiga responder de uma maneira tão favorável a essas oscilações climáticas. Também tem a dificuldade de colocar roupa, tirar roupa, tudo isso fica difícil. Quando a gente pensa nas crianças pequenas, muitas vezes os sinais de desconforto respiratório são diferentes do adulto. Então, o adulto, muitas vezes, é um sinal mais evidente de que, por exemplo, está com falta de ar, ou que tem muita secreção, ou não consegue fazer uma caminhada, por exemplo, porque fica muito cansado. Só que daí, quando a gente pensa num bebê, numa criança menor, muitas vezes os sinais são um pouco mais sutis, quando a gente pensa, assim, olhando em casa, né? E, às vezes, pode passar despercebido. Se a criança está de roupa, por exemplo, pode até passar despercebido. Então, pegar um exemplo, assim, a criança... A hora que a mãe está trocando a fralda ali, reparar se a criança faz alguns sinais de retração, que a gente fala, que é quando afunda essa musculatura aqui no tórax. Então, não é natural, não é normal que a costela da criança apareça, que fique muito saliente. O esperado é que tenha ali a barriguinha e que seja essa a configuração do tórax da criança. Agora, quando a mãe está trocando a fralda e perceber que essa parte da costela está muito evidente, né? Esse ossinho fica muito marcado, ou a barriga entra quando a criança está respirando, ou a criança faz um ruído quando vai dormir, por exemplo, faz um sonzinho assim mais alto, fica com a boca mais aberta. São alguns sinais que já indicam que talvez essa respiração não esteja da melhor forma acontecendo. Entendi. Então, dormir com a boca aberta não é Então, já pode ser um indicativo. Lógico que pode ser que a criança esteja ali mais relaxada, abriu a boca. Não é uma coisa, assim, regular que sempre acontece, então não tem problema. Mas muitas vezes pode acontecer o seguinte... o nariz pode estar congestionado, ele pode estar com secreção ali, ou pode ser que essa respiração não esteja sendo de uma maneira leve, né? A gente usa uma expressão de que para a respiração ser um pano de fundo na nossa vida e não o ator principal, assim, é como se para a nossa vida seguir normalmente, a gente precisa que essa respiração continue as nossas atividades naturais e não limite nenhuma atividade. Então, se, por exemplo, para a criança ficar sentada, ela fica muito cansada, a boca fica mais aberta, é sinal de que essa respiração está aparecendo mais do que deveria, entende? Então, a nossa respiração, ela deve ser prioritariamente sem esforço, sem muito gasto de energia. E com isso, a criança vai conseguir correr, brincar, se desenvolver, né? Agora, se essa respiração está aparecendo muito, assim, se ele está gastando muita energia para respirar, existe uma chance de ela brincar menos, explorar menos por conta dessa restrição. Entendi. E daí, com esses sinais, ótimo, as mães já ficam mais em alerta, já ficam prestando atenção. E aí, meu filho está apresentando 1, 2, 3 desses sinais. Vou levá-la para a Júlia. Exatamente. O que acontece? Como que é esse tratamento? Como que é a fisioterapia para a parte respiratória? Então, eu trabalho com a fisioterapia que a gente chama fisioterapia respiratória gentil, que é através do método reequilíbrio tóraco-abdominal. É um método de uma terapia manual, né? Então, ele foi idealizado por uma fisioterapeuta que mora aqui em Florianópolis, chama Maria Ângela. E a abordagem consiste em manuseios suaves, onde a gente vai direcionar as musculaturas do tórax, abdômen, caixa torácica, a funcionarem de uma maneira adequada. Porque o que acontece? É algo inconsciente, né? A respiração. Sim. Então, a criança está ali respirando da forma com que ela consegue. Então, primeiro, a gente faz uma avaliação para ver
quais são esses sinais, o que está realmente interferindo e que tipo de ajuda a criança precisa. E daí a gente vai fazendo a escolha dos manuseios indicados e necessários para favorecer esse desenvolvimento. Então, a gente pode auxiliar que esse abdômen funcione melhor, que a criança fique menos tensa na região aqui do pescoço, que essa musculatura do tórax aqui funcione de uma maneira mais efetiva. E isso vai interferir diretamente no desenvolvimento. Porque se o meu abdômen não está funcionando tão bem, talvez eu não consiga engatinhar. Se a minha estabilização do tórax não está funcionando tão bem, talvez eu não consiga ficar tanto tempo sentada, por exemplo. Tudo interligado, né? Exatamente. E uma coisa que eu pensei também, assim, ó, a gente fala muito em prevenção. Não esperar acontecer algo para procurar um profissional. Então, por exemplo, no inverno, a criança apresentou muita dificuldade respiratória, teve muitos problemas, muitas crises, e agora chegou o verão, de repente deu uma melhorada. Não seria interessante o pai ou a mãe já buscar um profissional para ir cuidando de toda essa parte, de toda essa área, para quando vier o inverno novamente, já está tudo mais no lugar? Com certeza, com certeza. A gente sempre fala que o melhor momento é o agora, né? Não esperar ter uma crise. Mesmo quando a gente pensa numa criança que tenha algo pulmonar mesmo, por exemplo, asma, sempre é bom fazer isso de uma maneira preventiva, né? Não esperar chegar numa crise. Até porque o inverno já vai potencializar muito, né? Já vai deixar tudo mais difícil. Então, a partir do momento em que a gente já começa esse trabalho agora, ele vai ter mais capacidade respiratória, ele vai conseguir ter mais, por exemplo, força para tossir, se tiver uma secreção, né? Então, ele vai conseguir se defender melhor dessas mudanças climáticas. E outra coisa também, que antes do inverno vem o início das aulas, né? E muitas vezes, no retorno às aulas, tem a questão de uma criança fica resfriada, a outra também fica. Então, como que essa criança consegue dar conta, né? Para responder a esse resfriado e se recuperar mais rápido. Isso também é uma coisa bem importante. É verdade. Então, assim, o que eu penso? Tem alguma dúvida? Acha que a criança pode estar com alguma dificuldade? Leva para um profissional avaliar. Porque não a gente fica, não deve ser, um dia respirou mal, ficou com a boca aberta. Então, leva para o profissional, leva na Júlia, que ela faz a análise e ela vai ver. Não, realmente a criança está ok, não há necessidade. Sim. Não, vamos trabalhar assim, assim, assado, que daí vai ter um resultado ótimo. Exatamente. É muito melhor do que a gente ficar pensando, daqui a um pouco vai passando muito tempo e aí agrava, vem uma situação bem mais difícil de trabalhar. Exato. E assim, é sempre melhor tirar da dúvida, né? Com certeza. Então, já teve várias crianças que eu avaliei e que não tinham indicação de físio, por exemplo. Ou que precisavam acompanhar com a pneumo, ou que precisava acompanhar com a otorrino, ou que precisava de uma demanda de fono, né? Mas o que é importante é identificar, então, diante dessa dúvida, leva para uma consulta, que daí eu vou fazer essa avaliação toda especializada ali, bem discriminada, e fazer esse encaminhamento do tipo, precisa de um acompanhamento ou não? Porque assim também a família vai ficar bem mais tranquila para seguir, né? Senão a gente fica com aquilo na cabeça sempre, aí vai passando. Então, Exatamente. Eu sempre penso assim, tenho alguma dúvida? Acho que pode ser... Vamos chamar um profissional, vamos ver para descartar qualquer possibilidade. Porque tudo que a gente começa cedo a tratar, o resultado é muito melhor, né? Com certeza. Você sabe, você está direto com bebezinhos e quanto antes qualquer tratamento é feito, o resultado é muito melhor porque o corpo novinho parece que reage mais rápido, né? Com certeza. A capacidade de resposta da criança é muito mais intensa do que a nossa, né? Então, a gente tem tanto a questão da própria neuroplasticidade, que é essa capacidade do nosso corpo, do corpo da criança principalmente, de responder. E se a gente pensa nos primeiros 2 anos de vida, essa capacidade de remodelamento é muito maior, né? Em termos de conexões cerebrais e tudo mais. E quando a gente pensa na parte respiratória, tem uma questão assim, quando a criança nasce, essa parte aqui, essa parte da caixa torácica, não é óssea, é uma cartilagem. Então, se essa criança tem um esforço, ela ocasiona, por exemplo, numa deformação da cartilagem. Então, pode ser que o peito entre, assim, né, faz um buraquinho. Só que o que acontece? Se a gente trabalha cedo, né, se a gente intervém cedo, isso vai corrigir e quando se consolidar, quando virar osso, essa parte, ele não vai ter nenhuma alteração.
Agora imagina que ao longo do tempo a criança vai fazendo esforço e não é tratado, isso pode se consolidar numa deformidade, numa condição física, né? Então o osso ficaria deformado, ficaria com uma alteração ali que iria sim interferir no desenvolvimento dele a partir de então. Então sempre tem esse olhar dessa prevenção do quanto antes, faz toda a diferença. Nossa, querida, adorei. Muito obrigada por dividir conosco tanto conteúdo e por nos trazer essas dicas, que eu tenho certeza que agora você vai ficar mais atento e se tiver alguma dúvida, manda mensagem para nós que a nossa fisioterapeuta nos ajuda a responder. E até o nosso próximo encontro. Até! Muito obrigada!